Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Tá. Gente, então, vamos lá. Boa noite. Eu fiz a seleção de algumas questões, né? Vocês pediram um mítico mais com questões. Óbvio que não tem tudo o que já caiu nas provas, mas eu coloquei as coisas que geralmente eles cobram no raciocínio da prova de abdômen. Tá bom? Tá uma misturinha de caso clínico, vou incrementar algumas coisas de anatomia que eu achei interessantes. Então, vocês vejam aí, qualquer dúvida a gente pode ir tirando até o momento da prova, tá? Estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem outras questões para mostrar depois, também de boa, sem problema. E então, vamos lá. Alguém falou alguma coisa? Tá. Beleza. Coloquei aqui. Pera. Tá. Paciente Tiago Martins, 20 anos, refere história de 12 dias de evolução com dor abdominal no hipocôndrio direito. E aí vocês podem pensar, né? Eu vou pausando um pouquinho para a gente ir conversando sobre as coisas. Quais são as vísceras, as estruturas que a gente vai ter nesse hipocôndrio direito? Alguém pode falar aí para mim? Gente? Fígado. Vou chamar vocês, hein? Salomão Natal, fala aí. Estruturas do hipocôndrio direito. Eu sei que tem o fígado, colo ascendente. É só isso mesmo. Para por aqui. Ei, me perdoa, eu tava com coisa desligada aqui. Tu pode falar de novo, por favor? Tem o fígado, tem o colo ascendente. Tá. Aí tem a vesícula, que tá atrás do fígado. Uhum. O que mais? Parte do intestino delgado também. Uhum. Pode dizer que tem o rim direito ali, partezinha dele, né? Beleza, tá bacana. Então, essa dor é uma dor de forte intensidade com irradiação para o dorso. Dentre essas vísceras aí que o Salomão citou, muito provavelmente a vesícula biliar é quem vai ter essa irradiação para o dorso, justamente porque essa dor ela comete primeiro a região epigástrica, depois ela vai se deslocando para o hipocôndrio direito. Aí, mais aproximadamente ali na junção da nona cartilagem costal, com a margem da bainha do reto do abdômen, ela vai ter essa dor, entendeu? Então, ela vai migrando para o dorso. A inflamação da vesícula, que é uma outra complicação, ela pode causar dor na parede torácica posterior e no ombro direito também, tá bom? Então, vocês podem ver radiação para o dorso, radiação para o ombro, e podem pensar também em vesícula. Então, bora continuar. Associada a náuseas e vômito. A apresentação após aproximadamente 2 horas após refeição com carne assada, churrasco. Então, ela comeu uma comida bem... Ele comeu, né? Uma comida bem gordurosa. Beleza. Desde então, apresentou vários episódios semelhantes, mesmo em jejum. No momento, queixa leve desconforto local, nega febre, perda ponderal de 2 quilos nesse período, sem outras queixas. Abdômen globoso, ruídos hidroaéreos positivos, que é quando você tem ruídos hidroaéreos positivos, é quando presentes, na verdade, né? É quando as tuas vísceras elas estão fluindo bem, não tem nenhuma obstrução, então o som tá tranquilo. Timbre normal, normotenso, doloroso a palpação profunda de hipocôndrio direito, sinal de Murphy positivo. Na semiologia, vocês vão ver daqui a pouco, que o sinal de Murphy, ele é isso que ele está falando aqui. Você vai fazer uma palpação ali nessa região do rebordo costal direito, mais ou menos na linha hemiclavicular, e tu vai pedir para o paciente inspirar. E meio que durante a inspiração dele, ele vai travar. Essa é uma dor muito característica de colecistite, da inflamação da vesícula biliar, né? Só que aqui ele colocou na primeira questão, qual a relação da litíase biliar com a pancreatite? Alguém sabe me dizer o que é litíase biliar?
Não. A via biliar está com cálculo. É pedra na vesícula. Boa, é isso mesmo. É a presença de cálculos biliares na vesícula biliar, né? Então, tu pode ter ali no ducto cístico, no ducto biliar. São cristais de colesterol que vão acabar comprometendo esse fluxo e vai gerar algumas complicações, né? A pessoa pode ter icterícia, justamente porque a bile ela não consegue sair da vesícula e ela acaba migrando para o sangue por questão de pressões, né? E, enfim, mas isso aí é papo para depois. Mas é só se caso vocês verem coisas com icterícia, coisas assim, pensem em bile, pensem em vesícula. Mas beleza. Então, qual é a relação da litíase biliar com a pancreatite? Como eu falei para vocês. Se a litíase biliar ela é essa obstrução... Rapidão, galera. Existem partes dessa via biliar que elas podem ter facilidade de passarem por obstruções, como, por exemplo, a extremidade distal da ampola hepatopancreática. Essa extremidade ela é a parte mais estreita das vias biliares, sendo o local mais comum da impactação desses cálculos. A ampola é a junção, né, de quem? Ampola hepatopancreática, quem forma? Ducto colédoco e ducto pancreático principal. Isso, é o ducto colédoco com o ducto pancreático principal. Aí o ducto colédoco, ele é o quê? É o ducto cístico junto com o ducto hepático comum, né? Então, se tu tem uma obstrução nessa ampola, o cálculo ele pode prejudicar a saída do suco pancreático, a saída da bile, e essa bile ela pode chegar a refluir para o pâncreas, beleza? Causando assim uma inflamação desse órgão, já que ele não está seguindo o fluxo correto que é para ir para o duodeno. Tranquilos com a letra A? Entenderam a relação de um cálculo na vesícula biliar com uma pancreatite? Sim. Tá, beleza. Então tá. Na letra B, como localizar a artéria cística? Alguém tem alguma ideia de como a gente localiza a artéria cística? Pelo triângulo de calor. Triângulo de calor. Tu pode me falar quais são os limites dele, por favor? É a face visceral do fígado, o ducto cístico e o ducto hepático comum. Isso. Perfeito. Então, é basicamente isso. Vocês vão falar que essa localização ela é feita pelo triângulo de calor e vão dar esses limites. Qual a importância cirúrgica desse triângulo de calor? Para localizar as artérias na hora de retirar a vesícula. Tu precisa saber retirar perfeitamente, né, o ducto cístico, a artéria cística, para você poder chegar na vesícula. Esse procedimento é uma cirurgia chamada de colecistectomia. Então, vocês podem colocar isso lá na prova, né? A importância de se tirar a vesícula em casos de inflamação, de qualquer outra complicação. E aí vocês vão ter que fazer essa dissecção cuidadosa a partir da localização do triângulo de calor, né? Quais são os pontos de identificação de circulação colateral e explique o motivo de sua ocorrência. Bom, eu não sei se ele quis dizer outra coisa com essa questão, mas eu entendi aqui que ele está falando de anastomoses portosistêmicas. Alguém saberia me dizer o que é uma anastomose portosistêmica? Elas vão ligar, no caso, o sistema porta com o sistema da veia cava. Pois é, beleza. Sistema porta com o sistema da veia cava. Mas por que isso acontece? Tipo, isso já não deveria estar acontecendo naturalmente? Tem algum motivo para isso estar acontecendo de forma colateral? Hipertensão portal. Perfeito. É isso mesmo, gente. Vocês têm que usar esses termos-chave que vai dar certo, tá bom? Então, a hipertensão portal, sendo levada por qualquer complicação, a principal causa de hipertensão portal, alguém sabe me dizer qual é? Cirrose. Perfeito. A cirrose hepática, então, ela vai ser a principal causa de hipertensão portal justamente por causa da perda de função do fígado, né? Então, a circulação porta ela vai ficar prejudicada por causa daquele tecido fibroso que
vai acabar prejudicando todo aquele funcionamento. Então, o sangue ele vai refluir ou ele vai tentar chegar por outras vias, né? E é o que acontece com a circulação colateral. Aí, beleza. Quais são os pontos de identificação de circulação colateral? Ele está perguntando aqui em quais regiões que tu vai encontrar, né, essas circulações, e quais são essas anastomoses. Então, alguém poderia me falar uma anastomose famosa e onde ela se encontra? As veias esofágicas entre a porta e o sistema da via ásico. Perfeito. Então, vocês vão ter veias esofágicas submucosas que vão drenar para a veia ásico, né? Então, isso é circulação sistêmica, com veias, por exemplo, a veia gástrica esquerda ali, que quando elas se dilatarem, elas vão formar varizes esofágicas. Beleza. A região em que isso acontece é na tela submucosa, na parte inferior do esôfago. Tá bom? Predominantemente. Então, é bom vocês saberem em que ponto que essa anastomose está acontecendo. Uma outra anastomose, alguém poderia falar? Karina, Oi, repete de novo, por favor. que parte? Essa última parte que você falou da anastomose. Ó, tu pode ter uma anastomose ali na região da tela submucosa, da parte inferior do esôfago, né? No caso, seriam as veias esofágicas dessa submucosa que vão drenar para a veia ásica, sendo a circulação sistêmica. E também a veia gástrica esquerda, que vai drenar para a circulação porta. Tá bom? Então, veias esofágicas, veia gástrica esquerda. É sempre uma sistêmica e uma portal. Entendi, amiga. Obrigada. Beleza? Então, é bom vocês saberem em que localização está acontecendo e quais são os vasos que estão anastomosando. Tá. Uma outra anastomose que a gente pode ter são as veias retais. Em que região que isso aconteceria? Na tela submucosa do canal anal. Tá bom? Então, vocês vão ter as veias retais, a retal superior, que vai para a circulação porta, né? E a retal inferior e média, que vai para a veia cava inferior. Tá legal? Vocês estão conseguindo anotar? Eu tenho uma foto aqui. Aqui. Então, eu falei primeiro da tela submucosa da região inferior do esôfago. Agora eu estou falando da tela submucosa do canal anal. Então, são veias retais superiores, que é diretamente para a circulação porta, ó, mais veia retal inferior, que é diretamente para a circulação, inferior e média, que é diretamente para a circulação sistêmica. Outro ponto de encontro de anastomoses. A gente vai ter a região periumbilical, que vai ter uma anastomose muito famosa, que é chamada de... Cabeça de medusa. Cabeça de medusa. Perfeito. Quem é que vai fazer a anastomose periumbilical? As epigástrica, superficial e profunda e a veia paraumbilical. Perfeito. A veia paraumbilical pertence à circulação portal, enquanto as epigástricas vão pertencer à circulação sistêmica. Beleza, então já pegaram a manha da anastomose, né? É sempre portal sistêmica. E assim vai. E a última que a gente tem aqui de exemplo do livro é aqui nessa região das faces posteriores, ou seja, as áreas nuas das vísceras retroperitoneais, ou até mesmo no fígado. Né? Então, vocês vão ter veias cólicas, veias esplênicas, a própria veia porta, como contribuintes do sistema porta nessa região retroperitoneal, né? E vai ter anastomose com veias retroperitoneais da parede posterior do abdômen e do diafragma. Eu vou mandar isso aqui para vocês depois, num textinho, para vocês verem a imagem e decorarem melhor. É porque está um pouco tarde. Mas, enfim, essas são as 4 principais anastomoses. Vou voltar para a questão. Fale a respeito da tríade portal. Localização, conteúdo, ponto de relação com o fígado.
E aí? Alguém sabe a localização da tríade portal? Ela está no ligamento hepatoduodenal, aí é a Uhum. artéria hepática, a veia porta e o ducto colédoco. Perfeito. E o ponto de relação com o fígado? Bom, essa tríade portal ela vai entrar na porta do fígado, que fica na face visceral, e a partir desse ponto elas vão se bifurcar, né, em numa direita e numa esquerda, sempre a tríade, né, ela continua até os lóbulos. Perfeito. É exatamente isso. Ela vai entrar entre essas lâminas do ligamento hepatoduodenal, como você falou, e entra pelo fígado pela porta do fígado. Legal. A artéria hepática comum ela vai seguir entre as lâminas do ligamento hepatogástrico. Beleza. Alguém pode me falar aqui, só por nível de curiosidade, a respeito da formação da veia porta? Quem forma e onde ela é formada? Ela é formada pela veia esplênica e também pela veia mesentérica superior, né? Perfeito. Posterior à cabeça do pâncreas, não, colo do pâncreas. Isso, ao colo do pâncreas. E também ela vai ficar, né, vai entrar ou na frente ou na porta do fígado. É isso, ela vai entrar pela porta do fígado, né? Como o colega falou ali, pelo ligamento hepatoduodenal. Mas tá certinho, falou certinho a formação, beleza. Determine os limites e parâmetros para determinar os lobos do fígado. E aí? Quem é que determina os lobos do fígado? Ligamento falciforme. Perfeito. Ele divide o fígado em quê? Lobo direito e esquerdo. Uhum. E na face visceral, existe alguma divisão? Não é direita e esquerda Eu- também? É porque existem as fissuras sagitais, né? Fissura sagital esquerda, Sim, seria fissura sagital direita. pela veia hepática esquerda, veia hepática direita, certo? Bom, isso. O plano, ele é definido pela fixação do ligamento falciforme, como vocês falaram. Esse ligamento, ele se estende entre a parede que é causada pela passagem de quem? Do esôfago, através do hiato esofágico do diafragma. Beleza. Então, a gente descreveu aqui as partes do esôfago. Agora, quanto às partes do estômago, alguém poderia me falar quais são? A cardia, o corpo, o antro, diplo. E o fundo gástrico. E o fundo. Beleza. E o fundo. A cardia, então, ela é aquela região que corresponde à junção entre o estômago e o esôfago, né? O fundo, ele é uma porção superior, mais deslocada à esquerda. O corpo, ele diz respeito à maior parte do estômago, constitui a sua porção central. E logo após tem uma porção pilórica, que seria o antro, que é a porção terminal do estômago, que é o próprio piloro, né? Que é antes dali da entrada do duodeno. Beleza, então a gente fez aqui a letra A certinho. Determine a irrigação e a drenagem sanguínea do estômago. Alguém quer me falar a irrigação do estômago? O estômago ele vai ser irrigado pela gástrica esquerda, gástrica direita na curvatura menor, gastromental direita com a esquerda também na curvatura maior e o fundo do estômago pelas gástricas curtas. Beleza. Mas de onde vem essa gástrica esquerda aí que tu começou falando? Direto do tronco celíaco, E a direita? da gastroduodenal. Não, desculpa. Da hepática própria. Beleza. Quando vocês forem responder essas questões de irrigação do abdômen, tá certinho, Gabriel, tu acertou tudinho. Só que os professores, geralmente, eles gostam que tu traga a origem
do vaso, entendeu? Tipo, vem da gastroduodenal, mas de onde vem a gastroduodenal, entendeu? Tipo, sempre tentem trazer a origem, né? Começa com a origem do tronco celíaco, aí tu revela, o tronco celíaco, ele é parte da aorta abdominal, ele tem os seus ramos, que é a artéria esplênica, a artéria gástrica esquerda, a artéria hepática comum, a maior parte da irrigação do estômago, né? A maior parte da irrigação do estômago, tu vai ter ali a curvatura maior. Quem vai fazer a irrigação da curvatura maior? Gastromentais. Gastromentais. A gastromental direita, ela vem da artéria gastroduodenal e a gastromental esquerda, ela vem da artéria esplênica, certo? Sim. O fundo gástrico, ele vai ser irrigado por quem? Gástricas posteriores. Gástricas curtas e também as posteriores, e ambas vêm da artéria esplênica. Então, beleza, sempre tenta trazer de onde está vindo. Falei da artéria tal, mas de onde ela está vindo? Se vocês começarem com o tronco celíaco e revelar essas 3 artérias, né? Artéria gástrica esquerda, esplênica e gastromental, pronto. Já pode ir seguindo a partir delas, porque já vai estar meio que encaminhado para os professores lerem e saberem que vocês estão detalhando a irrigação, né? Beleza. E a drenagem sanguínea? Que é a drenagem venosa, no caso. Tem a gástrica direita e a esquerda, que vão drenar para a porta. Aí da esplênica, se não me engano, sai a gástrica média, atrás na posterior do estômago. E aí da esplênica também sai a gastromental esquerda. E a direita vai para mesentérico superior. Isso. Tá perfeito. É isso mesmo, Matheus. E a letra C? Explique o motivo da formação das varizes esofágicas. Alguém sabe me explicar agora, depois das explicações? Devido à hipertensão portal, o sangue precisa fluir por outros caminhos, né? Aí vai sobrecarregar a veia e vai ter a varize, né? Não é tipo isso, mais ou menos? Isso mesmo. Sobrecarregar, ele vai refluir, né? É porque a veia ela é um vaso que tem muita complacência, então quanto mais sangue ela recebe, mais capacidade de receber ela vai criando, né? Então ela pode se alargar, ela pode realmente ficar túrgida a ponto de ter uma pressão tão elevada que ela pode romper, né? Então tem aí o motivo da formação das varizes esofágicas. Mas é isso, gente. Aí aqui eu coloquei uma fotinha dessas varizes, aqui é vista pela endoscopia, aqui a vascularização, eu posso passar esse slide para vocês depois, mas eu acho que vocês têm tudo isso, mas eu vou passar de qualquer forma. Caso 3. Paciente Esther Carvalho, 20 anos, queixa de edema de membros inferiores há 2 meses, que evoluiu nas últimas 3 semanas. Aumento do volume abdominal, epistaxe. Alguém lembra o que é epistaxe? Sangramento nasal. Perfeito. Febre vespertina, emagrecimento, perdeu 10 quilos em 2 meses. Ao exame físico, apresenta abdômen abaulado, maciez na percussão e hipocôndrio esquerdo, dolorosa palpação e ruídos hidroaéreos diminuídos em abdômen superior, com presença de varizes ao redor da cicatriz umbilical. Ou seja, falou, e a resposta está bem aqui no final, né? Qual o significado do sinal de cabeça de medusa? Deixa eu ver aqui, que vocês estão muito calados. Albe Dias, me fala aí. Seria justamente por conta da formação das veias, no caso, a ativação, né, uma maior atividade das veias paraumbilicais, por exemplo, que seria um ramo colateral para justamente suprir o déficit feito pela hipertensão portal. Isso, perfeito. Então, é nessa região de anastomose paraumbilical, como você falou, tá certinho? Explica o motivo da síndrome do quebra-nozes. Alguém já ouviu falar? Vocês já ouviram falar disso, né? Deixa eu ver. Matheus Massa. Oi. Eu não me lembro, não. Explica o Perdão. motivo da síndrome do quebra-nozes. Não? Beleza. Alguém sabe?
O José tinha falado que, por exemplo, em pessoas que perdiam, como pessoas que passavam por cirurgia bariátrica, perdiam aquele coxim gorduroso que ficava ali entre a veia renal esquerda, no caso, passando por cima dela estaria a veia mesentérica superior. E Artéria. aí, né? isso, a artéria mesentérica superior. Uhum. E aí, no caso, essa seria, por exemplo, uma das causas da síndrome de Quebra-Nozes. Sim. Perfeito, é isso mesmo. Vou mostrar para vocês aqui Só na uma foto. dúvida, Karina. Oi. No caso, a síndrome do quebra-nozes, ela vai ser acometida na veia renal, né? E não na mesentérica. É a compressão da veia renal pela mesentérica, isso mesmo. Ah, entendi, obrigado. Porque ao cruzar a linha mediana para chegar na veia cava inferior, a veia renal esquerda ela é um pouco mais longa, né? Aí ela vai atravessar um ângulo que é bem agudo entre a artéria mesentérica superior e a parte abdominal da aorta. Aí acaba que fica como se a mesentérica superior e a aorta estivessem comprimindo a veia renal esquerda, tá bom? Aí tem outros sintomas que essa síndrome pode incluir, porque se a questão for só síndrome do quebra-nozes, vocês poderiam ver um paciente com hematúria, com proteinúria, com dor abdominal, náuseas, vômito. Alguns homens poderiam ter também dor testicular à esquerda, né? Por causa de quê? O que vocês imaginam que causaria dor testicular à esquerda? A veia testicular, que é tributária da veia renal esquerda. Quer dizer, a veia testicular esquerda. Exatamente. Ela não tributa direto na cava inferior, né? Então, causaria em alguns homens, a síndrome do quebra-nozes, ela pode causar dor na região testicular dos homens, né? Região testicular esquerda. Beleza. E na letra C? Qual a relação do fígado com a esplenomegalia? Tá bom. A veia porta-hepática, ela é responsável por transportar o quê? O sangue do trato gastrointestinal, do baço, do pâncreas, até o fígado, né? A hipertensão portal, então, quando tiver, vai acontecer um aumento da pressão nesses veios portais, como a gente já falou, né? Devido à obstrução, resistência do fluxo sanguíneo, beleza. Com a hipertensão portal, o aumento da pressão na veia porta pode resultar em desvio de sangue para outras vias alternativas. Parte desse sangue desviado pode ser direcionado para as veias esplênicas, que irrigam o baço. Então, vocês vão ter um sangue a mais refluindo para um órgão que faz a hemocatarese, né? Que é a destruição de hemácias. Ele vai participar dessa filtração do sangue junto com o fígado. Então, se ele aumenta a sua atividade metabólica, ele aumenta a quantidade de sangue que passa por ele, logo ele também cresce. Tá bom? Ele vai ficar com gesto, ele vai crescer. Beleza? Então tá aqui a figura da cabeça de medusa. Karina, Oi. eu posso aplicar isso a outros órgãos? Eu acredito que essa relação do fígado e do baço acho que é a mais comum. Por causa dessa circulação portal. Tá bom? Mas eu vou pesquisar e eu posso te responder melhor depois. Beleza? Então, tá, a gente tem aqui a imagem da cabeça de medusa, como fica, né, essas anastomoses periumbilicais no paciente. Tinha mostrado para vocês aqui a síndrome do quebra-nozes, guardem essa imagem, pode cair na prova de vocês, a disposição dos vasos, né? Quem está anterior, quem está posterior, quem está sendo comprimido, então, síndrome do quebra-nozes aqui. E aqui, os órgãos relacionados à hipertensão portal. Caso 4. Olha aí, Albi Dias, peraí. Albi Dias, 20 anos, vítima de trauma lacero-cortante na região da parede antero-lateral abdominal. Chega na urgência do Hospital João Lúcio com sangramento em excesso. Pálido, porém lúcido, orientado em tempo e espaço. Eu acho que isso aqui é médio estado geral.
É visível uma estrutura amarelada no fundo da lesão, apesar do sangramento em excesso. A. Devido ao ocorrido, determine as camadas do abdômen que foram acometidas. Então, quando tu tem um trauma de parede anterolateral de abdômen, quais estruturas tu vai acometer? Deixa eu ver aqui. Vocês estão muito calados, gente. Laura, fala comigo. Oi, Laura. Vamos ver. Vai, Gabriel, fala comigo aí. Estruturas da parede. Pô, mano, não vou. Eu sei, mais ou menos. Não tenho certeza, não, mas. Fala aí. É pele, aí tecido celular subcutâneo, aí vem a face do músculo. Músculo. Como é que é o nome do músculo? Esqueci. Oblíquo externo. Oblíquo externo, aí o músculo, aí a face do oblíquo interno, aí o músculo. Uhum. Aí esqueci o outro. Aí tem gordura extraperitoneal e peritônio parietal. Mas tá certinho, Gabriel, tá ótimo. Então, Zero vocês na falariam prova. mais ou menos essas camadas que foram acometidas, né? Uma outra coisa. Quais são esses músculos que vocês têm nessa parede anterolateral? Como eles são subdivididos? Eles podem ser planos ou verticais, né? Tem 3 músculos planos e 2 músculos verticais. Os planos, eles são quem? Oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen, transverso do abdômen. E os verticais? Seria o reto do abdômen e o pequeno piramidal, que não é todo mundo que tem. Mas, enfim, só a caso de vocês forem citar os músculos e as faces. Letra B. Entre quais camadas as estruturas que resultaram no sangramento foram acometidas? Entre o transverso e o oblíquo interno? Nas camadas musculares, principalmente, né? Quando tu tem pele e subcutâneo, tu vai ter, sim, alguns vasos que eles são superficiais, mas quando tu fala desse grande sangramento em excesso, tu tá falando de grandes vasos, né? Então, tu pode pegar, inclusive, vasos mais profundos, além da parede. O que vocês Karine, pensam? Oi? uma dúvida. Quando ele fala em uma estrutura amarelada, ele está falando da gordura extraperitoneal ou da tecido subcutâneo? Da gordura extraperitoneal já, é mais profundo. E do peritônio parietal também, né? Mais amarelado. Então, vocês têm essas veias cutâneas, que elas estão mais superficiais. As artérias mais cutâneas também, tipo artéria epigástrica superior. O que mais? Epigástrica inferior. Beleza? Mas vocês também podem acometer grandes vasos, tipo a aorta abdominal. Tá bom? Então, quando vocês falam entre quais camadas, falem das camadas musculares, como eu não sei quem foi que falou, acho que foi o Matheus. Mas falem das camadas musculares que foram citadas, porque é onde tem a principal vascularização, né? Quais estruturas compõem o feixe neurovascular presente nessa região? Então, quando tu fala de abdômen, existe um feixe neurovascular principal, que ele é mais profundo. Ele é formado pela parte abdominal da aorta, a veia cava inferior e o plexo nervoso periarterial aórtico. Eu não achei feixe neurovascular mais superficial. Eu encontrei esses. Qual é o plexo, Karine? Plexo nervoso periarterial aórtico. Então, parte abdominal da aorta, veia cava inferior e plexo nervoso periarterial da aorta. Esse feixe neurovascular, ele também teria a ver com o nervo subcostal, nervo tóraco-abdominais, nervo hipogástrico, nervo inguinal? Pois é, eu tentei encontrar essa correlação no livro.
eu tentei encontrar essa correlação no livro, só que eu achei um feixe neurovascular mais profundo. Porque, para mim, é o que mais faz sentido você ter um sangramento excessivo, como o que a questão está falando, entendeu? Mas, Karina, mas ele não fala que, tipo assim, no fundo da lesão, ele não vê o amarelado, aí esse amarelado não seria a gordura. Então, não faria mais sentido, tipo, ser estruturas mais superficiais? Faz sentido. Gente, vou ficar devendo isso para vocês, mas eu vou pesquisar e a gente vê melhor. Mas quando eu vi feixe neurovascular no abdômen no livro, eu encontrei esse. Mas, enfim, depois a gente vê isso aí melhor. Quais são as Karina, uma anatomoses coisa. arteriais? Oi? Você falou que por causa da gordura teria acometido até a gordura extraperitoneal. O livro fala que na face interna, né, da parede anterolateral tem a fissura umbilical, se não me engano, é a medial, não, é a lateral, que tem os vasos epigástricos inferiores, Isso. e que quando corta tem Perfeito. muito sangramento. Uhum. Aí poderiam ser esses, já que foi profundo até chegar ao peritônio. Sim. Inclusive, essa daí pode ser também a resposta da letra D, quando fala de anastomoses arteriais da parede anterolateral. Porque atrás do reto do abdômen, a gente tem a anastomose dos epigástricos, né? A artéria epigástrica superior e a inferior. Mas, enfim, faz muito sentido, sim, tua resposta também. Vasos circunflexos ilíacos superficiais, epigástricos superficiais, também podem fazer essas anastomoses. Enfim. Karina, tu já explicou essa parte da estrutura amarelada? Eu não estava escutando. Pois é, a gente estava discutindo isso aqui. É porque essas questões elas não são bem de prova. Elas são... Na verdade, eu não achei elas em prova. Eu achei elas num documento separado. E aí eu mesmo fui tentando fazer as respostas, né? Mas, tipo, quando ele fala estrutura amarelada no fundo da lesão, a gente pensou em gordura extraperitoneal e peritônio parietal. Entendeu? Porque tá. A partir dessas camadas aí da seria parede só, tipo, o raciocínio da camada, né? Toda essa questão aí. Sim. Tá. Um raciocínio voltado para a camada. Beleza? Eu trouxe essa questão mais para vocês darem uma olhada nesses músculos, vasos da camada, porque geralmente eles colocam questão de VOF, disso, daqueles PDFs mais antigos. Eu acho que eu mandei para vocês PDF de questão antigona de abdômen. Às vezes eles colocam. Eu vou mandar lá para vocês hoje, então. Aí vocês resolvem, acho que tem umas 30 páginas, mas é rapidinho, porque é tudo de marcar. Então, vamos continuar aqui. Paciente Gabriel Andrade, 19 anos, chega ao pronto-socorro vítima de ferimento por arma de fogo, com orifício de entrada na região epigástrica e orifício de saída na região paravertebral à direita, na altura do corpo vertebral de L1 a L2. Apresenta-se dispneico, hipocorado, obnubilado, pulso de 145 BPM, pressão arterial de 60 por 40 milímetros de mercúrio. Enfim, gente, isso não importa. Não há outros ferimentos no exame físico. Tá. E aí, quais estruturas anatômicas podem ter sido atingidas? O que vocês acham? Entrou no epigastro, saiu na região paravertebral à direita. Oi? Eu não estou conseguindo te ouvir. Quem está falando? Eu tô só chutando. Amigo, teu microfone tá Eu tô chutando. As camadas da parede anterolateral, acredito que o estômago, não lembro agora. Se eu não me engano, o mesocolo transverso passa nessa região da L1. Tá. Acho que... Eu não sei se o pâncreas... O duodeno também. O duodeno também, né? Acho que chutaria essas. Tá ótimo. Tu pode ter também... sei lá, se vocês quisessem encher muita linguiça, né? Vocês falassem de trade portal, né? Porque tá passando também por essa região epigástrica perto. Vocês poderiam falar de nervo ilipogástrico e lignal, que eles estão a nível de L1 e L2. Lobo esquerdo do fígado.
enfim, essa região do estômago de encontro com o esôfago, sabe? Porque normalmente a dor é sempre epigástrica, é uma epigastralgia, então vocês podem falar disso também. E, enfim, fala das regiões da parede, como ele citou. Se vocês quiserem, pode ir descrevendo cada camada da parede, fala das vísceras do epigástrio. Vocês podem falar dos músculos do dorso também, alguns. Já Tem chance de pegar na horta? Oi? Tem chance de pegar na horta? Acredito que sim. Acredito que tem chance Porque de pegar na horta. Epigástrica, né? Sim. Pode pegar na horta, sim. Tá bom? Pode falar um pouquinho ali da parte terminal do esôfago, enfim. Karina, Tá. tu acha que o rim direito poderia ter sido acometido? Rim direito? Eu acho que o direito e o esquerdo. Porque paravertebral direito, né? De L1 e L2. Sim. Paravertebral direito, principalmente o direito, mas, tipo, dependendo de qual altura do epigástrico ele pode entrar, né? Pode pegar um pouquinho daquela parte mais superior do rim esquerdo, mas... Enfim, gente, eles aceitam quando vocês vão tendo esses raciocínios anatômicos com base, tipo, na região, entendeu? Tudo que for topográfico vai meio que se encaixando, até porque as pessoas não seguem um padrão. Cada paciente tem tipo assim, tem uma conformação diferente, né? Então, às vezes, pode ter um rim esquerdo, um rim direito, mais medialmente, enfim. Mas é certo que tu falou que o rim direito está melhor colocado nessa situação. Então, a gente já falou sobre a divisão do estômago numa questão anterior, falou da irrigação arterial, falou da drenagem venosa. Aí agora tem uma pergunta que às vezes cai, e eu tinha muito medo quando caí. Ou, sei lá, é a inervação vagal. Alguém sabe me falar um pouquinho da inervação vagal do estômago? Uau. Albi, tá aí, é contigo. A inervação vagal. Foi mal, Albi, falei. Vai, Albi, mandei. Não, pode falar, pode falar. Tá bom, gente. A inervação parasimpática do estômago. Isso, troncos vagais. Ela vem dos troncos vagais, que são o anterior e o posterior, né? E esses troncos, eles vão dar ramos. Esses ramos entram no abdômen através do hiato esofágico. Tá bom? O tronco vagal anterior, ele vem principalmente do vago esquerdo. Aí, geralmente, ele vai entrar no abdômen como um ramo isolado e ele vai se situar na face anterior do esôfago. Segue em direção à curvatura menor do estômago, onde ele vai emitir ramos hepáticos e duodenais, que se separam do estômago no ligamento hepato-duodenal. No resto do tronco vagal anterior, ele vai se continuar ao longo da curvatura menor e vai dar origem aos ramos gástricos anteriores. O tronco vagal posterior, ele é maior e ele é principalmente derivado do vago direito. Então, anterior, vago esquerdo, posterior, vago direito. Entra no abdômen na face posterior do esôfago e segue em direção à curvatura menor do estômago. O tronco vagal posterior vai enviar ramos para as faces anterior e posterior do estômago. Emite um ramo celíaco, que segue para o plexo celíaco e continua ao longo da curvatura menor, dando origem aos ramos gástricos posteriores. Eu sempre resumi isso aqui em troncos vagais e plexo celíaco, gente. De algum jeito eu tentava falar desses e, sei lá, eu sempre vi que os professores aceitavam, entendeu? Mas vocês podem se aprofundar mais nessa anatomia parasimpática do estômago, da inervação parasimpática do estômago. Ô, Karina? Oi? Mais pra frente, vai ter alguma coisa falando sobre o plexo celíaco em si? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender como é a formação simpática já da inervação. Eu não coloquei nessa monitoria, mas eu posso enviar para vocês amanhã separadinho, tá bom? Beleza. Vocês podem me mandar o que vocês querem, que eu posso enviar para vocês separado. Tá. Com relação às estruturas presentes no retroperitônio, descreva as construções naturais do ureter, sítios de impactações de cálculos que se formam no sistema urinário. E aí? Primeira construção ureteral. Isso caiu na minha prova. Pielo uretérico. Boa. Segunda.
constrição ao nível dos vasos, do cruzamento dos vasos ilíacos internos. Isso aí. Na parede posterior do abdômen. Isso, aquela lá com o nome horrível. E a terceira, durante a passagem através da parede da bexiga urinária, que é a intramural. B, ramos da horta abdominal. E aí? Tronco celíaco e as mesentéricas, basicamente. Fênica inferior, suprarrenal médio. Uhum. Que mais? Lombares. Boa. Tem mais? Testiculares, ováricas, ilíacas comuns. Tá. Fênicas inferiores? Uhum, certinho. Até a sacral mediana. Sacral mediano, top. Suprarrenal também, né? Tem umas que são ímpares, que é artérias lombares ímas, ramos sacrais laterais. Beleza. Albi, não bota essa na prova, por favor. Subcostal, fênica inferior. Top, gente. Vocês sabem muito. Isso aqui, essa C, mano, cai na minha prova de desenhar. Eu vou mostrar essa foto aqui para vocês. Peraí. Vocês têm que decorar isso, hein? Vai que cai, nunca se sabe. Fala aí, os ramos da ilíaca interna. Tributária, desculpa. Da ilíaca interna? Porra, tô viajando, da cava inferior, gente, perdão. Tô com muito sono. Tributárias da cava inferior. Vocês têm aí veias frênicas inferiores, as veias lombares, veias hepáticas, veias ilíacas comuns, veia gonadal direita. A esquerda é? Não, Por quê? porque vai direto para a veia renal esquerda. Isso. Suprarrenal direita. E as veias renais, direita e esquerda, são tributárias. Deixa eu voltar aqui. Relação da veia renal esquerda com a artéria mesentérica superior. A gente viu lá na síndrome do quebra-nozes, mas é basicamente a artéria mesentérica superior. Ela está superiormente e anteriormente à veia renal esquerda, comprimindo essa veia contra a parede abdominal da aorta. Né? Tipo, contra a aorta abdominal, desculpa. Então fica ali essa relação de compressão, a mesentérica comprimindo atrás e a aorta atrás. Beleza. Aí tem essa daqui. O que é verdade, a gente não vai falar nada, mas eu trouxe aqui só a correção do que está falso, né? Então, a primeira, a artéria mesentérica superior, através de aproximadamente 15 a 18 ramos jejunais e ileais, supre o jejum e o ilho. Certo, gente. Não tenho o que falar sobre isso. Tá certo. Amiga, Oi. essa chamada vai acabar daqui Vai acabar em 30 5 minutos. minutos. Ai, meu Deus. Tá bom, eu vou religar para vocês. Peraí. Deixa eu parar ela aqui. Origem do mesentério está direcionada oblíqua e inferiormente para a direita. E aí? Qual seria o erro disso? É porque é pra direita, né? É pra direita mesmo. Perfeito. Ai, meu Deus. Eu li errado, eu já dei a resposta. Meu Deus. Tá. Entre as duas camadas de mesentério, uma prega flabeliforme do peritônio, estão os vasos mesentéricos inferiores, linfonodos e uma quantidade variável de gordura e nervos autônomos. Qual seria o erro? Os superiores. Isso, mesentéricos superiores. A C está certinha. Juntos, jejum e ilho tem em média 7 metros de comprimento. O jejum representa 2/5 e o ilho 3/5 da parte intraperitoneal do intestino delgado. E a última, ela é falsa, por quê?
Porque não começa na flexura, né? Começa lá no duodeno, né, na parte proximal. Isso. Perfeito, gente. Essa aqui, essa 10, foi uma questão que, inclusive, caiu na prova de monitoria. E caiu na minha prova. Foi engraçado isso. Alguém sabe me dizer quais são essas conexões dos troncos arteriais? A arcada pancreática duodenal e a arcada de Giolan. Uhum. Mas elas são formadas por quem? A arcada pancreática duodenal é formada pelas artérias pancreáticas duodenais superiores, anterior e posterior, que são ramos da artéria gastroduodenal, que é ramo da hepática própria, que é ramo do tronco cilíaco. Isso. Aí tem as artérias pancreáticas duodenais inferiores, anterior e posterior, que são ramos diretos da mesentérica superior. Isso é a arcada pancreática duodenal. Uhum. Aí a arcada de Giolan é formada entre a mesentérica superior e inferior, que a superior ela tem o ramo dela, a artéria cólica média, que vai ter o seu ramo esquerdo, que vai se juntar com o ramo ascendente da cólica direita, que vem da Mano, mesentérica superior. simplesmente é isso. É isso mesmo, gente. E se vocês respondessem isso, vocês levariam um ponto cheio, porque foi o que eu respondi. E tava tudo certo, tá bom? Então, essas conexões aí, a arcada pancreática duodenal e a arcada de Riolan, a arcada de Drummond, tá bom? Essa questão, ela é da Amanda, eu acho. Amanda tá aí? Eu tô. Oi, Dá amiga. pra me ouvir? Dá pra me ouvir? Dá sim. Paciente masculino, 20 anos, chega ao pronto-socorro vítima de ferimento por arma de fogo no hipocôndrio esquerdo e orifício de saída em fossa ilíaca direita. Ao exame físico, as vias aéreas estão pérvias, aparelho respiratório se encontra sem alterações. Tá. As mucosas estão hipocoradas, 2 cruzes em 4, ultrassom na sala de trauma com líquido livre na cavidade abdominal. Tá, isso aí não é importante, indica a laparotomia exploradora pelo cirurgião de plantão. Cite 15 estruturas, órgãos pertencentes à cavidade abdominal que podem ter sido lesionados. O que vocês acham que pode ter sido lesionado, gente? Tem um espaço muito grande entre hipocôndrio esquerdo, que ele fala orifício de saída, que é a fossa ilíaca direita. Vocês têm alguma ideia? Pô, é muita coisa. Não sei, acho que é muita coisa. É muita coisa, são 15 estruturas, então daria para vocês colocarem estômago, o baço, o rim esquerdo, glândula suprarrenal esquerda, colo, a flexura, as artérias, às vezes plênicas, pelve renal, deixa eu ver o que mais, cauda e corpo do pâncreas, os ductos pancreáticos, junção do duodeno vaginal, seco, né, mais para a fossa ilíaca direita, seco, apêndice, as artérias, isso. Até se a bexiga dele tivesse muito dilatada, poderia pegar um pouco da bexiga na fossa ilíaca direita, se estivesse cheia de urina. Os ureteres também, a parte abdominal deles. E basicamente se a gente escrevesse alguns vasos, caberia ou ele só quer realmente, tipo assim, órgão, estrutura maior assim mesmo? Caberiam. Eu acho que a menina na prova da 43 botou as artérias esplênicas, ele considerou tudo. Ele considerou as faces esqueci o nome agora. De Scarpa e de Camper, se eu não estou enganada. Pessoas, reto do abdômen, tudo ele considerou. Todas as estruturas. Fica bem Começa a abrangente. dar pele, mano. E é verdade, põe tudo. Deu para entender de boa? Então, vocês pegam aí que tem desde hipocôndrio esquerdo até a fossa ilíaca direita. Então, na dúvida, sempre peguem pelo excesso, nunca pela falta. Quais as estruturas lesadas que podem ser responsáveis pelo líquido livre na cavidade abdominal? Alguém tem alguma ideia? Foi lesionado o mesentério do intestino para sair o líquido. Eu esqueci agora.
Tem várias estruturas também, vocês poderiam colocar o baço, né? Principalmente se fosse sangue, o pâncreas, suco pancreático, o próprio ducto pancreático, né? Se forma na cauda do pâncreas, os ureteres, a parte abdominal dos ureteres, a parte abdominal do esôfago. Cuidado quando se vocês forem colocar intestino, né? Porque pega mais ali a parte de delgado, porque ali a parte do seco já é mais pastoso as fezes, não tem mais tanto líquido assim. Então pensa mais em duodeno, alças jejunais e ileais, até a pelve renal, né? Já que entrou ali em hipocôndrio esquerdo. Então são essas estruturas que seriam responsáveis por líquido livre na cavidade abdominal. Então vocês têm que citar tudo mesmo. Eu acho que pouquíssimas pessoas pegaram ponto cheio nessa de líquido livre, porque tem muita coisa que dava para ser citado. Aí geralmente só pegou ali pâncreas, estômago também, né, que eu esqueci de falar. Todas essas estruturas. Pode passar, Karine. No caso daqueles vasos maiores, também atingiria, por exemplo, a artéria mesentérica superior. Pode ser, principalmente pela relação com o pâncreas ali, né? A artéria esplênica também. Acho que ele consideraria assim. Mas pensa principalmente nas vísceras, né? Paciente do sexo feminino, 40 anos, chega ao pronto-socorro com dor contínua de moderada intensidade em hipocôndrio direito, com irradiação para a escápula direita. Náuseas e vômitos, apresenta icterícia, pele e escleras amareladas, colúria e acolia fecal. Realizou ultrassonografia que evidenciou cálculos na vesícula biliar e o ducto colédo estava bastante dilatado. A paciente foi diagnosticada com coledocolitíase, cálculo dentro do colédoco, e foi submetida a um procedimento chamado de CPRE, colangiografia pancreática retrógrada endoscópica, que consiste em entrar com o aparelho endoscópico pela boca do paciente e até a papila maior do duodeno. Lá se cateteriza a ampola hepatopancreática e joga contraste dentro do ducto colédo e ducto pancreático. Faz um raio-x para localizar o cálculo, depois com bisturi elétrico, a ampola hepatopancreática é aberta para aumentar o orifício e retirar o cálculo com uma pinça específica. Eita, cansei já. No primeiro dia após o procedimento, o paciente se queixava de dor epigástrica de forte intensidade, vômitos incoercíveis e taquicardia. Explique, baseado nos seus conhecimentos anatômicos, o que pode ter acontecido. Alguém consegue me dizer o que aconteceu? Acho que a Karina já falou um pouco dessa relação entre cálculos e o que aconteceu. Alguém tem alguma ideia? Seria pancreatite? Sim, tu consegue me dizer por que aconteceu? Porque se tiver um pequeno cálculo obstruindo ali a ampola hepatoduodenal, né, na sua porção mais distal, a bile ela reflui para dentro do pâncreas, né, causando uma distensão e uma possível inflamação. Isso é um dos casos, sim, mas no caso da questão, a pancreatite estava mais relacionada com o procedimento que foi feito, que no caso foi a CPRE, né? Mas explicando mais o que aconteceu. Normalmente, o cálculo da vesícula eram cálculos pequenos. Esses cálculos pequenos, eles então migraram do ducto cístico para a via biliar principal, que é o ducto colédoco, e se instalaram, né, na parte mais inferior. Aí, por que ele tem, né, acolia fecal, colúria e icterícia? Icterícia porque tem obstrução na via biliar, e a bile não consegue passar para o duodeno, então ela vai refluir para o fígado, e aí, principal componente da bile, bilirrubina, né, e aí vai se depositar em escleras, etc. Colúria, que é as fezes vão estar mais escurecidas, a urina vai estar mais escurecida pela presença de bile, também pela maior presença no sangue, né, e aí vai ser filtrado pelos rins, e a acolia fecal é porque quem dá a coloração das fezes é a própria bile, né, e se não está indo para o trato gastrointestinal, essas fezes não serão coloridas, digamos assim. E aí o que aconteceu? Quando ele foi fazer esse procedimento, que também é diagnóstico e também é de tratamento, quando ele injeta contraste,
Achei muito específico, mas acho que era, não sei se era isso que ele queria. Quando ele injeta contraste, ele injeta por pressão. E essa pressão acaba provocando a lesão no pâncreas e causa pancreatite. Basicamente é isso. Qual a relação posterior das estruturas anatômicas que podem estar causando esse quadro clínico do paciente? Creio eu que ele queria todas as relações posteriores. Oi. Eu não entendi muito bem. Então, tipo, o que causou a pancreatite foi a CPRE, que é para identificar, tipo, o cálculo? Isso causou a pancreatite? Na hora que ele vai colocar, para mostrar lá, tipo, acho que é fluo que ele coloca, alguma coisa assim, aí... Foi, porque... Sim, exatamente. Ou ele pode ter, o que pode ter acontecido também? Ou ele não, algum cálculo foi parar para dentro do ducto pancreático ou ficou impactado na ampola, mas dificilmente porque ele já teria identificado esse cálculo e porque ele já disse que retirou o cálculo, né? Aí a possível complicação seria por essa injeção de contraste no ducto pancreático, que acaba levando a uma inflamação, ou porque tinha outra parte do cálculo foi para lá, mas dificilmente eu acho que isso aconteceria. Mas muito mais pelo procedimento. Eu interpretei assim, né? Não sei. Outra parte do cálculo tu diz é quando, tipo, o cálculo meio que quebra e uma parte dele ele consegue tirar e a outra parte fica obstruída. Tipo isso também, seria uma das causas. Mas creio eu que o problema aqui foi a CPRE, né? Mas poderia ser isso aí também. Deu para entender? Beleza, entendi. Qual a relação posterior das estruturas anatômicas que podem estar causando esse quadro clínico do paciente? Então, botaria a relação posterior do colédoco, que eu acho que a principal relação que ele tem é com a tríade portal, então a gente sabe que a gente tem o ducto colédoco mais anteriormente, mais posteriormente a artéria hepática e mais profundamente a gente vai ter a veia porta, poderia até relacionar com a margem inferior do fígado também. Então, a relação do colédoco basicamente é com a tríade portal, a relação mais posterior. Falaria também da relação do pâncreas, né, já que é um órgão principalmente envolvido aí. Então, as relações posteriores da cabeça do pâncreas, então a gente tem os vasos renais, a veia cava inferior, a gente tem o ducto colédoco, lembra lá que ele fica num sulco na face posterior superior da cabeça do pâncreas, então tem essa relação com o colédoco também. De colo, a gente tem principalmente os vasos mesentéricos superiores, certo? E, inclusive, foi até uma pergunta da minha prova prática, ele perguntou qual era a relação do pâncreas, se o pâncreas tinha relação com algum vaso importante, no caso seria para citar os vasos mesentéricos superiores, e aí a própria veia porta, né, que se forma posterior ao colo do pâncreas. E o corpo, que tem relação com a glândula suprarrenal esquerda, o rim esquerdo, os vasos renais esquerdos, a própria aorta também, e as relações da cauda, rim esquerdo também, não mais falando de relação posterior, mas a gente tem uma relação muito íntima com o hilo esplênico, a flexura esplênica, ou flexura esquerda do colo. Outra coisa, sempre que tivesse a dor epigástrica de forte intensidade, é uma dor absurda de pancreatite, né? Eu nunca senti, mas é o que falam. E esses vômitos incoercíveis são bem característicos. Ataque cardíaco pelo próprio processo inflamatório também, mas falando em questão mais anatômica, eu acho que também porque a pancreatite, ela tende a se estender para os tecidos peripancreáticos, ou seja, tudo que está ao redor do pâncreas. Às vezes as coleções que ficam ao redor do pâncreas, elas podem se estender e até inflamar a parede posterior do estômago e causar problemas como, sei lá, pirose, regurgitação ácida, ou o estômago acaba ficando muito cheio, o paciente não consegue se alimentar, e até pelos vasos que estão mais posteriores ao pâncreas, essa compressão poderia levar a uma taquicardia, né? Já que estariam comprimidos esses vasos importantes, aí teria que ter uma força maior, então o coração ele começa a bater mais forte. E deixa eu ver se relação posterior de pâncreas, né? E eu falaria desses, né? E do ducto pancreático principal, mas no caso não tem tanta relação posterior, que é basicamente as relações do pâncreas, que ele se forma na cauda, etc.
Ah, tá, esqueci de falar do duodeno. O duodeno, já que a ampola hepatopancreática vai se abrir na... Perdão. O ducto colédoco e o ducto pancreático principal vão formar uma ampola hepatopancreática que se abre na parede posterior-medial do duodeno, né? Na papila maior. Então, seria importante vocês citarem essa relação do duodeno com o ducto colédoco e ducto pancreático principal como relação posterior das estruturas que seriam cometidas nesse caso. Então, só para sintetizar, eu citaria as relações posteriores do pâncreas, do colédoco e do duodeno. É isso. Tá, beleza. Obrigada, Amanda. Gente, então De tá nada. aqui. A gente falou sobre a cava inferior e os seus vasos. Isso aqui eu acho interessante de comentar com vocês, que é sobre a linha de Kant. Eu não sei porquê, mas o professor Araújo gosta muito dela. E as pessoas sempre acham que a linha de Kant divide o fígado em lobo hepático esquerdo e direito. Não confundam isso. A linha de Kant ela é meio que correspondente à cisura hepática principal, e ela vai fazer meio que uma divisão nesse lobo hepático direito, tá bom? E vejam as segmentações do fígado, vejam as partes deles. Eu só coloquei essa parte aqui para vocês não esquecerem de olhar certinho essas divisões, essas fissuras. Isso aqui. Alguém sabe me dizer o que é o triângulo de Hasselbalch? É o uma sítio região. da hérnia direta. Isso, ele serve como um parâmetro, né, para as hérnias inguinais. Então, medialmente, tu vai ter a margem lateral do reto abdominal, inferiormente, tu vai ter o ligamento inguinal, e superolateralmente, tu vai ter os vasos epigástricos inferiores. E qual é a relação? É que a hérnia inguinal indireta, ela vai acontecer lateralmente aos vasos epigástricos inferiores, enquanto a direta acontece medialmente. Tá bom? Chloe, está aí? Cadê o Chloe? Chloe? Gente, o Chloe. E aí, galera? Toma aí. Perdão. E aí, Lu? Você quer fazer algum acréscimo sobre hérnia inguinal? Não, eu quero aprender, pô. Tô aqui pra aprender. Não, amigo. Fala aí, ajuda. Tá, beleza. O cara é A gente humilde precisa sempre mesmo. saber. O que a gente sempre precisa saber? Diferenciação entre a hérnia inguinal direta e a indireta, que eu acho que a Karina já falou aqui antes, certo? Então, beleza. Como é que a gente diferenciaria a que passa diretamente pelo canal femoral, que a gente chamaria de... Perdão, a que não passa pelo canal inguinal, perdão. Então, por isso que você ia chamar de hérnia inguinal direta. E a que passa pelo canal, a gente chamaria de indireta. As hérnias inguinais diretas, geralmente passam por um triângulo, que eu acho que a Karina falou, já devem ter falado em algumas monitorias. Qual o nome desse triângulo? Alguém se recorda? Ela acabou de falar. Hasselbalch, né? Beleza. E o que delimita esse triângulo, primariamente? Tipo, eu sei que a Karina falou de novo, eu só tô repetindo, mas depois vai ter um sentido. Ou não, vamos ver. Vai, Tá. galera. O que delimita esse triângulo, basicamente, é a borda lateral do músculo reto lateral, certo? Medialmente. Lateralmente, os vasos epigástricos inferiores, que correspondem a uma prega umbilical, certo? E inferiormente, o ligamento inguinal. E essa região, que é o triângulo de Hasselbalch, ele tem essa maior tendência a romper, de herniar o tecido, justamente por ser uma região onde a musculatura ela é mais fina em relação ao resto do corpo, certo?
as outras regiões da parede anterolateral do abdômen, melhor dizendo. Beleza. Existem algumas diferenças entre qual é mais comum de um em relação ao outro. As hérnias inguinais são eminentemente mais comuns em homens, pessoal, tá? Principalmente a hérnia inguinal indireta, tá bom? É bem mais comum no homem, por um motivo muito simples. Alguém sabe me dizer por que a gente tem hérnia inguinal indireta no homem, muito mais prevalente do que em mulher? Funículo espermático. Ok, o funículo espermático é um dos conteúdos pelos quais passam o ligamento inguinal. Mas por que é mais comum no homem, não na mulher? É porque no homem tem o funículo espermático? Não exatamente por isso. Mas porque a mulher passa por meio, no canal inguinal da mulher, passa uma outra estrutura, que seria o... Ligamento redondo. Ligamento redondo do útero, isso. O téres, né? O ligamento téres do útero, que ele vai se fixar, né, na parte posterior dos lábios maiores, e é como se ele formasse, ele tem essa capacidade, digamos assim, meio que fechar esse canal. E ele fecha esse canal e faz com que não tenha muito essa possibilidade de herniar, o que difere do homem. O homem, por que o canal ele é pérvio, ele tem essa possibilidade? Isso aí tem que ver lá da embriogênese do canal inguinal. A gente vai ver que a nossa formação dos testículos no homem, ela tem uma formação na região lombar, certo? Uma região que a gente chama de gubernáculo, se não estiver enganado. Esse testículo ele vai descendo conforme o desenvolvimento embrionário vai se passando, e ele vai se invaginando na região do canal inguinal. Essa invaginação, né, que inclusive faz parte de um dos conteúdos do canal inguinal, que são os resquícios, né, da túnica vaginalis, né, que eles chamam assim, se não estiver enganado, acaba por criar um espaço que é propício, ou que é possível, melhor dizendo, de algum conteúdo passar por ele. Beleza? Tem pessoas que têm hérnias inguinais, mas elas não são visíveis. A gente só consegue induzir esse tipo de hérnia se a gente aumentar a pressão intraabdominal da pessoa. A gente aumenta a pressão dela. Como é que a gente pode pedir para o paciente aumentar a pressão dentro do abdômen dela e, digamos assim, forçar uma hérnia, induzir uma hérnia? É aquele de tossir na mão? É exatamente isso. É o sinal de Valsalva. Exato. É a manobra de Valsalva, melhor dizendo. Isso aí, Áurea, a mesma coisa. Você sopra para dentro ou pede pro paciente tossir contra a mão dele, e ele vai gerar uma pressão intraabdominal maior que vai poder permitir que se expila, né, se saia, né, a herniação. Beleza. Gente, basicamente, acho que essa é uma das coisas mais importantes que tem que se lembrar. Lembrar também que as herniações, elas podem induzir a obstruções intestinais, certo? Então, se por algum acaso cair na prova de vocês que o paciente teve uma oclusão, né, ele desenvolveu, como é que eu posso dizer assim, um abdômen agudo obstrutivo, que fez com que o intestino delgado, que está herniado, ele torcesse sobre o seu próprio ângulo. Vocês conseguem observar que essa alça intestinal que hernia, ela é suscetível à rotação, e quando ela se rota sobre o próprio eixo, ela pode se auto-estrangular, e isso pode isquemiar esse tecido. Então, o paciente pode evoluir com uma maior quantidade de dor, né? O que seria natural da hérnia, que nem sempre é dolorosa. Tá bom? Então, é algo que vocês poderiam explicar numa questão deles, caso eles pedissem. Aí, acho que, assim, o caso clássico que eles podiam pedir para vocês é falar sobre as estruturas que formam o canal inguinal, como é delimitado o anel inguinal interno e o externo, certo? Superficial e profundo, onde eles se localizam em relação principalmente ao triângulo de Hasselbalch, e mais importantemente também ainda, né, alguma situação que correlacionasse a um aumento de pressão. Então, um caso clássico seria, por exemplo, um paciente está fazendo academia. Aí aumenta a pressão dele conforme ele faz um exercício de tensão, um agachamento, algo do tipo, e acaba que o tecido hernia por isso. Então eu acho que seria uma proposta interessante de questão para eles. Nunca vi eles cobrando, mas eu acho interessante. Perfeito, amigo. Muito obrigada. Gente, é isso. Esses foram os pontos que eu vi que eu acho que seriam interessantes para a prova de vocês.